Olá, eu sou Isabela e eu vim apresentar para vocês o seminário sobre sabões e detergentes. O grupo ele é formado, além de mim, pela Anne, pelo Brian, pela Angel e pelo Vitor. O sabão surgiu de forma gradual ao longo da história da humanidade, e sua produção é uma das atividades mais antigas realizadas pelo ser humano. Os primeiros registros de um material semelhante ao sabão atual foram encontrados em uma placa de argila há aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, na região da antiga Babilônia, que hoje corresponde à região do Iraque. Os primeiros sabões eles eram misturas de gorduras de animais, né, o sebo, que atuavam ali como material graxo, com cinzas de madeira, que possuíam substâncias alcalinas. A produção do sabão foi se desenvolvendo cada vez mais, e ele passou a ser considerado um artigo de luxo nos séculos XV e XVI, e era produzido principalmente na França e na Itália. No que se diz respeito à produção dos detergentes, ela se iniciou em 1890, quando o químico alemão Kraft descobriu que pequenas cadeias de moléculas ligadas ao álcool funcionavam como sabão. Já aqui no Brasil, esses dois produtos, eles são, né, considerados relativamente novos, pois o sabão, por exemplo, ele só foi trazido ao Brasil quando a coroa portuguesa foi transferida aqui para o Brasil, né, na tentativa de fugir da invasão de Napoleão. Os tensoativos são moléculas bastante especiais, pois apresentam afinidade tanto por óleos, gorduras e superfícies das soluções com sólidos, líquidos ou gases, quanto pela água, podendo pertencer aos dois meios. Essas características permitem que os tensoativos sejam utilizados como conciliadores dessas fases immiscíveis, formando emulsões, espumas, suspensões, microemulsões, ou propiciando a umectação, formação de filmes líquidos e detergência de superfícies. Essas propriedades fazem com que os tensoativos sejam utilizados em detergentes, agroquímicos, cosméticos, tintas, cerâmicas, alimentos, formulações farmacêuticas, óleos lubrificantes e até mesmo no tratamento de couros e outros produtos da indústria têxtil. Os tensoativos, eles atuam, numa tradução livre do inglês, né, como agente ativo de superfície. Entendemos isso, então, como aquela substância que age na superfície ou nas interfaces entre duas outras substâncias. Eles afetam diretamente e ativamente as interações entre as substâncias, o dissolvente e o ar. A tensão superficial é o trabalho necessário para deslocar uma molécula do seio de um líquido, o bulk. Ou seja, é quando é a molécula que está diretamente, né, todinha envolvida por aquele mesmo líquido, para a interface, né, entre água e ar ou líquido e ar. Temos que ter em mente, claro, que quanto mais coesa for a molécula em estudo, maior será a tensão superficial, pois, pois a coesão, ela indica que há grandes forças atrativas e interação agindo entre, né, aquela molécula, dentro daquela molécula. Fato este que é um indício de maior viscosidade. Dessa forma, é possível perceber que as moléculas mais coesas, elas têm menores tendências de se esparramar e de interagir com outras moléculas de polaridade diferente. É bom deixar claro, né, que também o contrário é verdadeiro para as moléculas de baixa coesão. No dia a dia, percebemos tensão superficial em gotas de água, em insetos, né, que conseguem se locomover pela água, né, por exemplo, pela superfície da água, e em pequenos objetos, quando a gente coloca, né, pequenos objetos, como, né, a gente já viu várias imagens, né, ao estudar isso, de um clipe colocado horizontalmente na superfície da água, ele não afunda. As micelas,
elas são uma estrutura globular formadas por um agregado de moléculas anfipáticas, né? Ou seja, são aquelas moléculas, né? São compostos que possuem características tanto polares quanto apolares simultaneamente. E elas ficam dispersas em um líquido. Além disso, elas se formam de maneira que as partes apolares fiquem voltadas para dentro da estrutura micelar, enquanto as partes polares fiquem voltadas para fora, para diminuir a área de superfície hidrofóbica com o solvente. O surfactante possui a capacidade de formar micela quando extrapola a concentração micelar crítica, que ela é retratada, né, como CMC, para a formação, né, de supramoléculas. Basicamente, o CMC é a concentração limite que varia de acordo com cada tipo de surfactante. Ou seja, antes de atingir a CMC, os monômeros se encontram livres em solução e não formam agregados. Além dessa característica, pode-se apontar também a possibilidade de as micelas, que normalmente são polares, envolverem centenas ou até mesmo milhares de outras moléculas de soluto e de serem solúveis em água. Claro que as micelas apolares também podem existir, mas isso só acontece se as sujidades forem polares e o solvente apolar. As diferenças, né, entre o sabão e o detergente são retratadas da forma que, enquanto o sabão é biodegradável e produzido a partir de uma mistura simples, com gordura animal ou vegetal e de forma caseira, mas claro, né, também pode ser produzido industrialmente, o detergente, ele pode sim ser biodegradável também, mas existem aqueles que não são. Eles, ao invés de serem uma mistura simples, já são uma mistura complexa, feita a partir de petróleo e só podem ser produzidos de maneira industrial. O sabão, eles podem ser produzidos basicamente pela mistura de algum tipo de hidróxido, né, que pode ser tanto de sódio quanto de potássio, com água e óleos ou gorduras, vegetais ou animais. As principais matérias-primas utilizadas como fontes de ácido graxo são o sebo, a banha, óleos e gorduras industriais. Essa mistura, né, do hidróxido de sódio ou de potássio com a água e um tipo de óleo ou vegetal é aquecida a 150 graus Celsius por meia hora. Essa é a primeira etapa da produção do sabão. Depois é adicionado cloreto de sódio. Em seguida, ocorre a separação dessa solução em duas fases. A fase superior é a polar, e onde encontra-se o sabão propriamente dito. Já a fase inferior é a polar, aquosa, encontra-se impurezas nela, além de glicerina e possivelmente excesso de hidróxido de sódio. Por fim, a fase inferior, ela é retirada, né, porque a gente quer o sabão, e no que restou, que é a fase superior, será adicionado mais hidróxido de sódio e água. Além das utilidades básicas, que a gente já sabe, né, que um sabonete tem, por exemplo, né, que é o de limpeza e de higiene, eles também podem ser usadas como lubrificantes, principalmente nas indústrias têxtil. Além disso, ele pode ser usado também como veículos para medicamentos. Já o detergente, ele vai poder ser produzido de duas maneiras diferentes. A primeira delas é a partir da reação de sulfonação de alcanos de cadeia longa e depois vai ser feito a neutralização para obtenção do detergente.
Uma outra forma de se produzir o detergente é a partir de alcenos e álcoois de cadeia longa. Neste caso, a primeira etapa é feita a partir da reação de Friedel-Crafts, que gera haleto a partir de álcool de cadeia longa. Posteriormente, faz-se uma reação de substituição do anel benzeno para que seja produzido um dodecilbenzeno. A partir do dodecilbenzeno, né, que foi produzido na etapa anterior, obtém-se o ácido dodecilbenzeno sulfônico, que por fim gerará o detergente. Né, dentre os tipos de detergente, existe o detergente catiônico. Ele, como o nome mesmo, né, sugere, ele apresenta um grupo carregado positivamente na sua extremidade polar. E eles são encontrados, né, no nosso dia a dia como sendo os amaciantes de roupa e os condicionadores de cabelo. Já os detergentes aniônicos representam um grupo carregado negativamente na sua extremidade polar. Esse tipo de detergente é muito utilizado para a lavagem de utensílios domésticos e de carros. Já os detergentes neutros ou não iônicos, né, também o nome sugere, assim como os demais, eles não apresentam nenhum grupo negativo ou positivo na região polar. Mas eles são muito utilizados em cosméticos, principalmente em produtos para pessoas que apresentam uma maior sensibilidade na pele, né? Então, normalmente eles são utilizados em produtos hipoalergênicos, por exemplo. Os detergentes anfóteros, eles apresentam os dois grupos, tanto positivo quanto negativo na sua estrutura. E ele é muito utilizado para como um espessante, por exemplo, de shampoo, e também, né, para dar uma viscosidade maior, né, e também para formar uma espuma que seja mais macia e ao mesmo tempo mais densa, para que o usuário ele se sinta mais confortável e confiante no produto, né, porque a gente sempre pensa, quanto mais espuma, melhor lava, né, melhor limpa. E aqui estão as nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.